Movimento. Ele acontece e é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resumem a mover um objeto de um lugar para o outro de forma correta. Não é surpresa que a pergunta como o movimento funciona é uma das questões mais antigas da ciência e da filosofia. E tem uma rica história que nos ensina não somente física, mas também nos mostra como o pensamento e conhecimento da humanidade evoluiu ao longo de milênios. Hoje nós sabemos que objetos têm a tendência de conservar o seu movimento, mas não se enganem, porque entender como as coisas se movem foi um processo extremamente difícil. Foi um processo de busca e estudo da própria natureza que foi desde a filosofia da Grécia Antiga até a famosa teoria da relatividade que hoje faz parte da cultura popular. Mas como nós viemos a entender o movimento como entendemos hoje? O que levou Newton especificamente a pensar em suas 3 leis do movimento? Na filosofia de Aristóteles, que era um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, o mundo era separado em 2 partes. Os corpos celestes que ficavam acima da Lua, onde tudo era eterno e iria permanecer daquela maneira até o fim dos tempos, e também os corpos abaixo da Lua, onde tudo era formado por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Cada um desses elementos tendia a se mover para o seu lugar natural. Por exemplo, uma pedra cai até o chão. A água escorre até o mar. O fogo de uma vela tenta subir até ficar acima do ar e assim vai. Você pode achar que isso não tem nada a ver com o que eu tô falando no vídeo, mas essa foi a primeira ideia de movimento para Aristóteles, que era um movimento natural. Só que para Aristóteles ainda existia um outro tipo de movimento, que era o movimento forçado. A ideia por trás do movimento forçado era bem simples. Se você tem um movimento que não é natural, então você precisa de uma força para gerar esse movimento. Em palavras mais simples, se você tem velocidade, então você precisa de uma força gerando e mantendo essa velocidade. É como se existisse algum objeto invisível que puxava os objetos que estavam se movendo. Essa ideia é errada, e ela mostra muito bem o paradigma ou a explicação de mundo que se manteve por muito tempo. As pessoas achavam que existia uma relação direta entre força e movimento. Mas não se engane, porque isso não é nada óbvio. Se eu jogo uma pedra para cima, quantas forças atuam sobre ela? Uma, que é a força-peso, ou 2, que são a força-peso e a força com que eu joguei a bola para cima? A resposta correta é apenas a força-peso, e nós só entendemos isso há 300 anos. Se você por acaso escolheu a resposta errada, não se sinta mal, porque isso não é nada trivial. Aristóteles também errou. Apesar disso, a ideia do Aristóteles de movimento não agradou todo mundo. Um dos problemas sérios com a hipótese de como as coisas se moviam do Aristóteles era explicar como as coisas iam parando. Se você rola, por exemplo, uma bola na grama, uma hora ela para. Então, como é que a gente iria explicar isso? Isso levou a uma nova teoria do movimento, o ímpeto. A ideia do ímpeto é que, uma vez que a pedra fosse arremessada, ela se lembraria da força que foi feita sobre ela pela minha mão. Mas conforme ela se afastava, esse ímpeto ia, de certa forma, se desgastando. Então a pedra voltava a cair. É como se a pedra tivesse algum tipo de memória das forças que foram aplicadas sobre ela. Essa ideia de que objetos empurrados lembravam da força que foi aplicada neles era interessante. Mas uma vez que a física começou a ser expressa mais em números e equações, e menos em experimentos mentais, descrever matematicamente a teoria do ímpeto se tornou um verdadeiro problema. E o mundo também estava passando por uma fase de transformação muito importante. Com o avanço tecnológico e o surgimento de armas de fogo, as pessoas precisavam de uma teoria do movimento mais precisa e numérica. Isso permitiria calcular a trajetória de balas de canhão, prever o que acontece quando vários corpos colidem e, em geral, calcular coisas mais difíceis do que pedras caindo. E é nesse contexto que surge a famosa lei da inércia, de Descartes. Sim, a primeira lei da inércia apareceu com Descartes e não com Isaac Newton. Para Descartes, os corpos possuem uma quantidade chamada momento, que pode ser interpretada como a quantidade de movimento total de um objeto. A ideia de momento começou a ficar cada vez mais estabelecida, principalmente porque vários experimentos feitos com pêndulos, molas e colisões entre corpos parecia comprovar a ideia. Até que finalmente com Newton, essa ideia de momento é formalizada e se transforma num dos princípios físicos mais importantes e utilizados até os dias de hoje, que é a conservação de momento. Isso é muito importante e utilizado na física até hoje. Isso equivale a dizer que, em um sistema fechado, a quantidade total de momento é sempre a mesma.
Dois corpos podem trocar momento quando eles colidem, mas ele não pode ser criado do nada a não ser que você use uma força. Eu sei que parece estranho que num vídeo sobre as 3 leis de Newton eu passei mais da metade do vídeo sem citar Newton. As 3 leis de Newton foram um avanço mais do que significativo para a física. Se você quer descrever o movimento de qualquer corpo, saiba quais são as forças envolvidas nele e você conseguirá. Isso é uma mensagem muito potente dita por um único princípio, o da conservação do momento. Essa forma de pensar é tão poderosa que ela motiva os físicos até os dias de hoje. Princípios físicos similares com o da conservação de momento hoje em dia estão por trás das maneiras como nós descrevemos desde movimento dos planetas e cargas elétricas se movendo, até teoria quântica dos campos e relatividade. É por isso que Newton é considerado um dos maiores gênios da humanidade. E também é por isso que hoje, 300 anos depois, nós continuamos a ensinar e aprender as 3 leis de Newton.